Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite em nome do Grupo Colégio Londrina e concordo em diversos pontos, praticamente todos os pontos que o Ayub, com toda a competência, levantou aqui, mas como a minha experiência é basicamente em jornal impresso, eu queria falar um pouquinho desse veículo em particular e da cobertura que a gente costuma fazer, enfim, em relação ao tema de segurança pública e de violência. O tema de violência, ele sempre foi e sempre vai ser pauta do jornalismo. Isso é notório em todas as sociedades aí. A gente vê que a violência ou os assuntos ligados relacionados à violência, eles têm um espaço grande no noticiário e, enfim, eu acredito que isso não vai mudar. Só que o jornalismo também ele tem uma responsabilidade social no sentido de como levar essa informação ao seu leitor. E no Brasil, até algumas décadas atrás, tinha a questão dos jornais populares que eram vistos popularmente aí, como pinga-sangue, enfim, você vai ser de sangue, pela forma como eles tratavam os assuntos relacionados à violência, basicamente focados na questão do crime e do fato criminoso, não nas razões que aquilo que estavam implicadas naqueles fatos. Uma espetacularização, uma simplificação dos fatos. É claro que isso ainda existe hoje, o Ayub citou muito bem os programas policiais, enfim, que na verdade não discutem a questão da segurança, mas valorizam a questão do fato criminoso em si, sem levantar questões, sem se preocupar em fazer uma crítica mais aprofundada ou possibilitar que o seu leitor ele possa fazer uma leitura um pouco mais realista, né, da situação. No entanto, eu acho, pelo menos minha opinião pessoal, que nos últimos anos aí já tiveram avanços importantes e significativos nesse sentido de melhorar a cobertura policial e segurança pública, sobretudo nos jornais impressos, que no caso, como eu já falei, minha experiência profissional. E isso a gente pode ver mesmo desde os grandes jornais até os pequenos ou menores, como o caso da Folha, ou o Nosso Dia, que é o jornal agora que eu estou trabalhando, que também é um público, um jornal diferenciado da Folha de Londrina, mais popular, que explora bastante o tema de violência e de segurança pública, e muitas vezes a gente é classificado como sensacionalista, é criticado por isso, e muitas vezes eu tenho que concordar com isso, porque não é fácil, o exercício diário do jornalismo não é fácil, a nossa carga de responsabilidade é muito grande. Mas eu vejo mudanças positivas no sentido de que hoje os jornais já se preocupam mais, ou um pouco mais, em falar sobre segurança pública, destacar esses temas, mesmo que de forma mais diluída ali, ou quando tem algum fato ou algum crime que tem uma maior repercussão, você explorar isso ou explorar isso ao longo da semana ou com mais profundidade. E na minha opinião isso tem sido positivo e tem levado informações mais concretas aí, mais realistas
aos nossos leitores, né? No caso, por exemplo, do Jornal Nosso Dia, da Folha de Londrina, hoje, por exemplo, a gente destacou a questão da UPS instalada lá no União da Vitória, no início do ano agora, né? Um levantamento feito pela própria Polícia Civil apontou que a violência ali na região, não no bairro União da Vitória, mas na região sul, de um modo geral, ela não diminuiu com a instalação do UPS. E, principalmente em relação a homicídios, né? Não estou falando em relação a crimes de furto, roubo, enfim, outros tipos de crime. Mas em relação a homicídios, que é o crime que acaba chamando mais atenção mesmo, o tipo, né, de crime que mais chama atenção, não houve uma acentuada queda, pelo menos nesses primeiros meses iniciais da UPS. E quando ela foi instalada, a promessa era de que essa UPS ela seria um ponto irradiador de segurança pública para aquela região e que ela viria acompanhada de outros serviços públicos e de outros equipamentos públicos que serviriam ou iriam melhorar as condições de vida ali daquela comunidade. Até agora também a gente não percebe isso, que aquela comunidade continua sofrendo os mesmos problemas. Podem ter mais policiais lá, não estou criticando o trabalho dos policiais nesse sentido, mas de fato eles estão mais presentes na comunidade? Estão. Só que os problemas daquela comunidade continuam ali. As crianças, adolescentes, enfim, eles continuam sem ter acesso a lazer, as famílias elas continuam sem ter acesso à saúde, as mães continuam sem ter acesso à creche. Então, eu acho que a imprensa, nestes casos, ela poderia ser mais atuante no sentido de não cobrar só policiamento, enfim, mas de servir como uma articuladora, sei lá, de alguma forma, não sei de que forma isso poderia acontecer, mas de articular esses processos de mudança também, junto com outros organismos. Vejo, por exemplo, outro tipo de situação em relação a esse problema de embriaguez ao volante e tal, que a gente acaba circulando muito pela cidade e tal, e as pessoas criticam, por exemplo, a falta de ações, por exemplo, de blitz noturnas, que não tem nos finais de semana. Os taxistas, por exemplo, que a gente usa bastante, eles reclamam que, assim, nos finais de semana, ou à noite, né, que o trânsito poderia fluir de uma forma mais, enfim, mais rápido, poderia ser um período que eles pudessem trafegar mais tranquilos, ou trabalhar mais tranquilos. Além da questão dos assaltos e tal, eles ainda têm que, principalmente nos finais de semana, sexta, sábado e domingo, eles ainda têm que ficarem mais atentos ainda por conta dos motoristas embriagados, principalmente jovens, e que eles não veem, porque eles estão nas portas dos boates, vão pegar clientes, tal, não sei o quê, eles não veem blitz ou situações de fiscalização acontecendo nesses lugares. Então, o que eu percebo é que tem assim, a violência, ela está, não tem um processo, vamos dizer assim, de mudança efetiva, e inclusive do jornalismo, né? A gente não cobra, normalmente a gente não cobra coisas que, sei lá, blitz no trânsito, por exemplo. A gente não cobra muito ações educativas, né? A não ser quando as coisas acontecem, a não ser quando, sei lá, um adolescente mata 4, 5 pessoas, aí sim a gente faz essa cobrança pontual. Mas a gente não tem uma cobrança, ou não costuma fazer uma cobrança mais efetiva e mais duradoura, no sentido de cobrar que essas ações sejam feitas
de forma mais frequente, cobrar que os serviços de fato sejam levados nessas comunidades. A gente vê também a situação lá do Vista Bela, que foi um condomínio gigantesco e que até hoje não tem serviços básicos, sabe? E, claro, a empresa tratou disso e tal, mas parece que hoje as coisas se resolveram e não resolveram. O problema continua lá e acho que a empresa poderia melhorar a sua cobertura nesse sentido, de fazer com que as cobranças elas não se percam com o passar do tempo e que elas não que as pessoas possam ter na imprensa um veículo de voz realmente, que elas possam ter na imprensa um parceiro e que as outras instituições também possam ter na imprensa parceiros. A menina da conselheira tutelar, você criticou a questão da forma de cobertura da imprensa e tal, e eu concordo com você em muitos aspectos. Só que também não adianta a gente só ficar criticando uma parte ou outra, ou uma instituição ou outra. Eu acho que falta essa articulação e no sentido de propor ações, de levar soluções para as comunidades e não simplesmente ficar discutindo quando as coisas acontecem ou quando falta uma fiscalização ou entendeu? Eu acho que falta essa mobilização mais duradoura, né? Como aconteceu com esses crimes recentes, latrocínio e tal, tem muito isso, né? Assim, fica muito claro esse tipo de atuação da imprensa, né? A gente bate ali uma, duas, três matérias e depois aquilo é esquecido até o próximo crime e tal. Eu acho que isso todos podem participar e todos podem contribuir que a imprensa continue cumprindo o seu papel, que é a sua função social, enfim, e continue melhorando a sua cobertura. Basicamente o que eu tinha que falar era isso, e que agradeço a atenção de todos, espero ter contribuído para o debate e obrigado a todos.